Grosso modo, as contas do governo podem ser classificadas em receitas e despesas. Receitas vêm dos tributos, então afeta a renda, né, e a atividade econômica do cidadão. E as despesas é o quanto o governo retribui para a sociedade daquilo que ele arrecadou. Então, na medida que você tem um desequilíbrio entre receitas e despesas, tem os ajustes. No caso atual, o ajuste vem por conta do corte das despesas. Portanto, serviços e atividades que o governo presta ao cidadão acabam sendo cortadas, reduzidas, como exemplo a saúde, a educação e a previdência. No caso específico dos estados, eles têm uma fonte de arrecadação que ela é, eu diria assim, limitada a um número muito pequeno de tributos, né? O estado, por exemplo, ele tem no ICMS a principal fonte de arrecadação dele. O que ocorreu ao longo desses últimos anos, de 2003 para frente, é que como houve um crescimento da economia, houve um crescimento da atividade econômica, com isso houve uma elevação bastante significativa da receita tributária estadual, né? Com isso possibilitou o Estado a aumentar algum gasto em algumas atividades em decorrência desse fator. As direções tiveram uma reunião extraordinária e quando chegou lá, numa sexta-feira, nessa reunião, era sobre as emissões de todos os porteiros, né, das escolas. Desculpa. Eu dediquei muito mesmo de coração com a escola, tenho muita saudade de lá, entendeu? Eu tô assim, tô aéreo, para mim a ficha ainda não caiu. Não caiu. E eu não sei quando que vai cair, sabe? Porque às vezes eu levanto de manhã cedo, cuido das minhas coisas, quando chegar à noite eu sinto aquela falta do meu trabalho de ir, né? Ir e vir. No cenário de desajuste das contas do governo, o governo acaba cortando postos de trabalho, porque ao enxugar o orçamento dele, contratos têm que ser revistos, têm que ser suspensos, e isso afeta, em geral, atividades que são terceirizadas. Então, empresas terceirizadas, ao prestar serviço para o governo, frente a uma crise, por exemplo, deixam de ter esse mercado e isso acaba levando com que essas empresas não tenham como manter a sua estrutura, né, e, portanto, o elo mais fraco sempre é o trabalhador, acaba afetando a taxa de desemprego, porque esses trabalhadores são demitidos e não conseguem uma realocação rápida no mercado de trabalho, que está parado por conta de que a atividade não está crescendo a um ritmo normal, digamos assim. Onde está todo o cerne também dessa questão fiscal no Brasil, que é a questão da dívida, que muita gente fala muito pouco sobre ela, né? Por exemplo, o Brasil esse ano tem uma estimativa de ter que pagar só de juros da dívida 600 bilhões de reais, né? 600 bilhões de reais, por exemplo, são 6 ou 5, nessa média de 5 a 7 orçamento do Estado de Minas Gerais, né? Minas Gerais, quando foi feita a renegociação da dívida, o estoque da dívida à época era de 14 bilhões de reais, mais ou menos. Hoje ela está aproximadamente 85, 87 bilhões de reais e o Estado pagou ao longo desse tempo quase 35 bilhões de reais, né? Então nós estamos numa situação que a dívida não está equacionada, não está resolvida. Quando que você endivida? Por dois casos básicos. É porque o Estado quer investir e não tem recurso, né? Precisa construir, sei lá, um hospital, uma escola ou uma estrada, seja o que for, não tem recurso, ele pode fazer um empréstimo, investe nisso e no correr dos anos, numa programação financeira que ele fizer, ele paga esse empréstimo e morreu, né? Em outros casos, é quando ele vai financiar o déficit dele, que aí já é pior. É quando você tem uma estrutura de gasto que é maior do que a estrutura de receita,
Aí você não tem como diminuir o gasto e não tem como aumentar a receita. Então como é que eu vou financiar essa diferença? Aí você vai buscar o financiamento, que são as operações de crédito. No âmbito municipal, quando você tem um desajuste do orçamento, acontece o mesmo cenário, ou seja, a prefeitura tem que cortar gastos. Cortar gastos, em boa medida, tem aqueles gastos que são, por lei, você não pode mexer, mas em boa medida são gastos terceirizados. Então a empresa não renova os contratos e isso acaba aumentando a taxa de desemprego por conta de que você não tem dinheiro para pagar, já que você tem os gastos superando as suas receitas. Então, no ajuste, uma série de contratos são suspensos, são revistos e mesmo não são renovados. Isso afeta, de alguma forma, a taxa de desemprego. Agora vou ter que refazer meus projetos para me aposentar, então vou ver como é que vai estar a situação, se eu vou conseguir um emprego, e fica aquela perspectiva, entendeu? E aí, a gente devendo, que eu tive que fazer empréstimo também, né, para me mexer com a minha casa. Se impôs ao governo, assim, em geral, um conjunto de responsabilidades, né, que mesmo que ele fosse um governo extremamente eficiente sob o ponto de vista de alocação de recursos, nós ainda teríamos dificuldade de atingir alguns patamares melhores, por exemplo, de saúde, educação, segurança, etc., porque os recursos do Estado, pode parecer que não, mas eles ainda são muito limitados perante as responsabilidades que se imputa a ele. Bom Estado é aquele que o gestor do Estado tenha efetivamente um comprometimento com a sociedade naquelas funções que foram definidas pelo Estado mesmo. Se você imputa ao Estado que ele deve desenvolver área de saúde, educação, segurança, que ele procure desenvolver isso da melhor maneira possível.